Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática, e vamos aproveitar agora esse momento e conhecer as redes sociais do nosso projeto. Nós temos aqui no Instagram o @centrodemídias_am e também a hashtag Projeto Conquistar Seducan, tá bom? Vamos agora verificar o nosso episódio. Nós temos então aí episódio 2, que é a dica, com o título Quem será o escolhido? E o detalhamento, representação e análise de dados, medidas de tendência central, médias, moda e mediana. Tá bom, pessoal? Então, dito tudo isto, vamos verificar a nossa dica. Ok, pessoal, para essas dicas vamos verificar alguns exemplos do dia a dia. No primeiro deles temos o seguinte. Nós temos uma tabela e o seguinte texto. Em um consultório de pediatria, um médico atendeu 9 crianças em um dia. Ele mediu e anotou as alturas das crianças conforme as consultas. E aí você consegue acompanhar à nossa esquerda que nós temos a tabelinha com as alturas dessas 9 crianças. Se o dentista quiser determinar a mediana das alturas das crianças para um estudo particular, como ele deverá realizar esse cálculo? Ou seja, será apresentado agora a maneira de realizar o cálculo da mediana e a necessidade dessa utilização em um consultório pediátrico, tá bom? Então, quer dizer, a mediana, na verdade, tá? É quando você pega o termo central de um conjunto de elementos. E por que que isso é importante, de repente, na pediatria? É o que a gente vai verificar agora. Ok, pessoal, como esse exemplo do dia a dia ele trata de mediana, é justamente sobre esse conteúdo que a gente vai conversar agora. Acompanhe comigo na tela. Nós temos então aí o seguinte texto. A mediana é o valor do meio ou que representa o meio de uma lista de dados. Para a mediana, a posição dos valores é importante, assim como a organização dos dados. Vou destacar aqui essa parte, tá? Organização dos dados, por quê? Porque, de repente, você pode ter alguns valores numéricos dispostos de uma maneira aleatória. Então, por exemplo, eu tenho aqui os números 5, 2, 1, 8, 7 e 5 novamente. Aqui nós temos, você consegue reparar, que nós temos aqui 6 elementos, tá? Só que esses 6 elementos estão dispostos de uma maneira qualquer, tá? Eles não estão organizados. Como é que a gente faz, primeiramente, para organizar esses elementos? Você tem que escolher se você vai colocar esses elementos de forma crescente ou decrescente. Ou seja, se esses elementos estarão dispostos do menor para o maior ou do maior para o menor. De preferência, não é uma regra geral, mas, de preferência, arrume-os do menor para o maior. Então, aqui nesse caso, repare, vou colocar em azul. Eu tenho aqui 1, 2, 5, 5, 7 e 8. Belezinha? Essa arrumação é a chamada roll, tá? Então, o roll é quando você pega um conjunto de valores numéricos qualquer, tá certo? E aí você vai colocá-los organizados de forma crescente ou de forma decrescente. Independente do tipo que você escolher, ainda assim estaremos conversando, estaremos falando sobre o roll. Voltando aqui para a tela. Então, esse roll ele facilita justamente a determinação dessa mediana. Por que que facilita? Porque a mediana é o termo do meio de um conjunto de valores numéricos, tá? E aí, esse termo do meio, ele não pode ser localizado ou não pode ser determinado por qualquer um valor numérico que você achar que vai ser a mediana. Ele sempre tem que ser o termo do meio quando esses valores numéricos ou quando esses dados estiverem totalmente organizados. E essa organização é a que a gente chama de roll, tá bom? E aí, esse roll, ele também não tem uma determinação exata de uma quantidade de elementos. Vejam que aqui nesses conjuntos em vermelho e em azul, nós temos em cada um deles 6 elementos. Mas é possível também que você tenha um conjunto com 60 elementos, tá?
Não é proibido, nem é impossível de acontecer, tá bom? Vamos continuar. Aqui, por exemplo, nós temos uma tabela, tá? Com 2, 4, 6, 8, 10, 50 números, tá? E esses 50 números estão organizados em rol. Ou seja, eu tenho esses 50 números repetidos ou não, organizados do menor para o maior, organizados de forma crescente. Ok, nós já aprendemos então como organizar esses elementos, mas o mais importante é como é que nós devemos proceder de modo que a gente consiga determinar o valor da mediana. Vejamos. Para calcular a mediana, organizam-se os dados de forma crescente ou decrescente. Esta lista é o rol de dados, que foi justamente o que nós acabamos de conversar. Após verificarmos se a quantidade de dados no rol é par ou ímpar, o que nós devemos fazer? Vamos lá. Se a quantidade de dados no rol é ímpar, a mediana é o valor do meio da posição central. Opa! Vamos conversar primeiramente sobre essa dica aqui, olha lá. Eu tenho novamente, vou colocar aqui os números 1, 2, 3, 3 e 5, beleza? Ok. Repare que nesse conjunto de elementos nós temos um total de 5 números, 5 valores numéricos. Ora, quando você tiver uma quantidade ímpar, você pode fazer o seguinte. Uma das maneiras de encontrar o termo do meio é você divide esse valor ímpar por 2. Logicamente, essa divisão não será um valor exato e do resultado você vai somar com 0,5. Então, por exemplo, como nós temos aqui 5 elementos, 5 dividido por 2 é 2,5. Somado com 0,5 é 3. Então, a nossa mediana será o termo central, o terceiro termo, que aqui nesse exemplo equivale a 3. Importante você verificar, pessoal, que não necessita de nenhum tipo de cálculo, tá bom? Agora, aqui no lado direito, se a quantidade de dados no rol é par, a mediana é a média aritmética dos valores centrais. Vamos pegar quase o mesmo conjunto, olha lá. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5 e 5 novamente. Desse conjunto agora, nós temos uma quantidade igual a 6. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa quantidade, dividir por 3, ou seja, aliás, por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, você vai pegar o terceiro termo e o próximo. E entre eles, você vai realizar uma soma. Então, aqui nesse caso, teremos 3 mais 4, cujo resultado é igual a 7. Desse resultado, você tira a metade e a resposta final será igual a 3,5, que é justamente o valor da mediana desse conjunto de valores pares, tá bom? Então, você verificou que, para calcularmos a mediana, nós temos duas maneiras diferentes. E sobre essas maneiras, a gente vai conversar agora na nossa dica. Acompanhe. Gente, a nossa dica de cálculo de mediana é justamente sobre a quantidade de termos que um conjunto vai ter. Então, um conjunto de valores numéricos qualquer, ele pode ter dois tipos de quantidade. Ou nós temos uma quantidade par de elementos, ou nós temos uma quantidade ímpar de elementos. Quando a quantidade for ímpar, basta você verificar qual é o termo central dessa quantidade, tá bom? Agora, quando a quantidade de elementos for par, você tem que fazer dois cálculozinhos. Quais são eles? Primeiro, você vai pegar essa quantidade e dela tirar a sua metade. Em seguida, esse resultado ele vai representar a posição do termo central, mas, como nós temos uma quantidade par de elementos, não existirá somente um termo. Então, você vai pegar esse número e somar com o próximo também. E dessa soma, novamente, você vai tirar a metade. E aí sim, esse segundo cálculo da metade é o resultado da mediana de um conjunto de elementos de quantidade par. Beleza? Vamos agora, então, ao nosso próximo exemplo.
Beleza, pessoal. Nesse próximo exemplo, temos o seguinte texto de apoio. Acompanhe comigo. No verão de 2018, uma grande loja de eletrodomésticos registrou o número de unidades de ventiladores vendidos durante 10 dias consecutivos, conforme a tabela abaixo. Com isso, foi possível verificar qual o volume de vendas por dia e a variação do número de vendas de um dia para o dia seguinte. E aí nós temos a nossa tabelinha, onde tem cada um dos dias e a quantidade de ventiladores vendidos nesse dia, ok? Aí, de repente, o dono dessa loja quer saber o seguinte: qual é a moda das variações do número de vendas diárias no período considerado? Ou seja, qual foi a quantidade de ventiladores vendidos e qual foi essa quantidade que mais se repetiu nesse período de 10 dias? Bem, para isso a gente vai verificar agora o nosso conteúdo. Ok, pessoal, o conteúdo que vai demonstrar a quantidade de ventiladores vendidos e se eles são repetidos ou não é justamente a moda. Vamos conversar sobre ela aqui, acompanhe comigo na tela. A moda é a medida de tendência central que consiste no valor observado com mais frequência em um conjunto de dados. O que isso quer dizer? Bem, se você tem um conjunto de dados, de elementos ou de valores numéricos, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 2 e 4. Repare que esse conjunto ele possui 4 elementos, mas desses 4 elementos, nós temos aqui o número 2 repetindo 2 vezes. E, na verdade, desses 4 elementos, o número 2 é o único que se repete. Ora, se o número 2 é o único que se repete, é porque, então, desse conjunto, a moda é igual a 2. Pois a moda é justamente isso. Você verificar dentro de um conjunto qualquer qual é o valor ou quais são os valores que mais se repetem dentro dele, tá bom? Se um determinado time, um exemplo aqui, né, fez em 10 partidas a seguinte quantidade de gols: 3, 2, 0, 3, 0, 4, 3, 2, 1, 3 e 1, a moda desse conjunto é de 3 gols. Por quê? Nesse conjunto especificamente, nós temos aqui uma quantidade de 10 valores numéricos, tá? Onde cada um desses valores numéricos representa a quantidade de gols em um determinado jogo. Beleza. Agora, desses 10 jogos, qual foi a maior quantidade, qual foi a quantidade de gols que mais se repetiu? E aí a gente consegue verificar que esse time marcou 3 gols em 1, 2, 3, 4 partidas, tá? E aí, essa quantidade de 3 gols marcadas em uma única partida, repetidas 4 vezes, determina justamente a nossa moda, especificamente nesse exemplo, tá? Você consegue reparar também que a quantidade 2, ela repete 2 vezes e a quantidade 1 também repete 2 vezes, assim como a quantidade 0. Mas a moda, ela sempre é a quantidade que mais vezes se repete. Por esse motivo que nesse exemplo a nossa moda é igual a 4. Bacana? Agora, olha só aqui um outro exemplo. Se em uma linha de ônibus registra em 15 ocasiões o tempo de viagens em minutos, e aí nós temos esses 15 valores, e temos que desses valores analisarmos a moda. Bem, a moda desse conjunto é de 52 minutos. Por quê? Vamos verificar. 52 aparece 1, 2, 3, 4 vezes também, né? Então, é outra situação, mas nada impede que a quantidade de vezes seja repetida. E, na verdade, também nós temos outros elementos que se repetem, mas, como eu acabei de falar para vocês, a moda é o elemento ou são os elementos que mais se repetem. Não é que se repete de maneiras diferentes ou de quantidades diferentes. Você sempre vai pegar
a maior dessas quantidades. Por esse motivo que, nesse exemplo, especificamente, a moda nesse conjunto ou desse exemplo é de 52 minutos. Agora também tem uma situação peculiar, onde, nesse exemplo aqui, temos o seguinte: as alturas de um grupo de pessoas são 1,82 m, 1,75 m, 1,65 m, 1,58 m e 1,70 m. Nesse caso, não há moda, porque nenhum valor se repete. Então, é fácil percebermos que esse conjunto ele possui 5 valores numéricos, porém, nenhum desses valores se repete. Ora, pessoal, se você tem um conjunto de valores numéricos onde, dentro desse conjunto, nenhum valor se repete, é porque, então, esse conjunto ele não possui moda. Não possuindo moda, ele tem um nome especial. Vem cá que eu vou te mostrar. Aqui na tela, então, quando o conjunto não possuir moda, ele é chamado, então, de um conjunto amodal, tá certo? É um conjunto numérico onde nós não temos nenhum valor que se repita. Agora, também tem a situação onde, por exemplo, você tem aqui o seguinte conjunto: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 e 5. Você verifica que esse conjunto ele possui 8 elementos, sendo que desses 8 elementos, nós temos aqui o número 2 se repetindo 3 vezes, aliás, 2 vezes, o número 3 se repetindo 2 vezes e o número 5 se repetindo 2 vezes também. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse conjunto ele possui moda? Possui, porque nós temos números que se repetem. Só que essa moda você tem sempre que verificar o valor numérico que se repete mais vezes. O porém aqui nesse conjunto é que nós temos mais de um valor, até porque o número 2, o número 3 e o número 5, cada um deles se repete 2 vezes. Aí, nesse caso, ele é chamado de conjunto trimodal. Por que trimodal? Porque são 2 valores numéricos que se repetem uma mesma quantidade de vezes, tá bom? Então, o mais importante aqui é verificarmos isso em relação à moda. Se nós temos um conjunto que se repete, se nós temos um conjunto que não temos valores nenhum que se repitam, ou se eu tenho mais de um valor que se repete. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui na nossa dica. A nossa dica agora, pessoal, ela trata justamente da classificação da moda. Então, nessa moda, a gente pode ter 3 tipos diferentes. Um conjunto ele pode ser amodal, que é quando não apresenta nenhum valor numérico que se repita dentro desse conjunto. Esse conjunto ele pode ter apenas um valor numérico com uma maior quantidade de repetição, ou esse conjunto pode ter 2 valores ou mais que se repitam. Então, por exemplo, se eu tiver 2 valores numéricos se repetindo uma mesma quantidade de vezes, ele é chamado de conjunto bimodal. Se ao invés de 2, nós tivermos 3 elementos que se repitam essa mesma quantidade de vezes, ele é chamado de trimodal e assim sucessivamente. Vamos verificar agora o nosso próximo exemplo. Ok, pessoal, o nosso próximo exemplo do dia a dia, ele trata da seguinte situação. Nós temos aqui um jogo de basquete e esse jogo de basquete está pegando fogo. E um time tem a última chance de conseguir a vitória lançando a bola e tentando acertar a cesta. E aí, de repente, o técnico tem que tomar uma decisão muito importante, que é na mão de quem vai a última bola. E aí ele vai consultar o seu auxiliar técnico e verificar qual dos seus jogadores possui a melhor média de arremesso. Ou seja, qual desses jogadores possui a melhor probabilidade de acertar a bola à cesta. E quem vai determinar isso é justamente nos treinamentos a verificação da média aritmética desses acertos. E é justamente sobre essa média
que a gente vai conversar agora no nosso conteúdo. Belezinha, pessoal? O nosso conteúdo agora ele vai tratar de média aritmética. Acompanhe comigo. Nós temos então aí a média aritmética com a seguinte definição. A média aritmética de um conjunto de dados é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Então, pessoal, essa média é determinada por esse quociente, a divisão da soma dos valores numéricos pela quantidade desses valores. E aí, essa quantidade, ela não tem também um valor pré-definido, um valor específico. Eu posso determinar uma média aritmética com um mínimo de 2 valores até a quantidade que você achar melhor ou que, de repente, uma situação te cobrar. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 mais 4 dividido por 2. Aqui, nesse caso, especificamente, estamos calculando a média aritmética entre os números 3 e 4. Como é que determinamos ela? Soma os valores, 3 mais 4 é 7, e aí divide pela quantidade, ou seja, 7 dividido por 2 é 3,5. A mesma coisa se, de repente, eu preferir determinar a média aritmética entre 3 valores. Então, por exemplo, eu tenho os valores 3, 4 e 5. Eu quero determinar a média aritmética simples entre eles. Então, vou realizar, primeiramente, a soma entre esses valores e dessa soma, desse resultado, a gente vai dividir por 3. Nesse exemplo, então, reparem, 3 mais 4 é 7, 7 mais 5 é 12. Então, vou pegar o 12 e dividir por 3, onde o resultado é igual a 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que a média aritmética desses valores, desses 3 valores, vale 4. E essa média aritmética, embora de repente você não perceba, ela está muito presente também no seu dia a dia, na sua escola, porque é dessa média que depende a sua nota para você saber se você foi aprovado de ano ou não. De que maneira? Você, de repente, tem que pegar as notas dos 4 bimestres, somar essas notas e dividir por 4. E aí, se a sua nota for igual ou maior do que 6, parabéns, você foi aprovado. Caso contrário, a recuperação te espera, não é? Vamos agora, então, aqui a nossa dica. A nossa dica aqui, pessoal, trata do tipo de média aritmética. Por quê? Nós temos a classificação dela em 2 tipos. Uma média aritmética ela pode ser simples ou pode ser ponderada. A ponderada é quando você tem uma quantidade muito grande de elementos que se repetem dentro desse conjunto. Aqui na tabelinha ao meu lado, nós temos aqui, olha só, quantidade de pessoas e a idade de cada uma delas. Então, nós temos 5 pessoas com 26 anos, 8 pessoas com 33 anos, 9 pessoas com 36 anos e 12 pessoas com 43 anos. E a média aritmética ponderada, ela ajuda justamente nisso, de evitar que você escreva, por exemplo, o número 26 5 vezes seguida, depois você vai somar com o 33 repetido 8 vezes seguidas e assim sucessivamente. A média ponderada, ela vai tratar da multiplicação desses valores com a quantidade que eles se repetem. Acompanhe comigo aqui na tela. Então, como eu acabei de falar, a média aritmética se divide em simples e em ponderada, né? Então, aqui a gente vai verificar que eu tenho média aritmética simples e tenho média aritmética ponderada. É importante saber diferenciar cada uma delas na hora de resolver um exercício. Importante dizer que nada impede de você pegar esses valores que se repetem várias vezes e escrever cada um deles individualmente e depois realizar a sua soma. Nada impede, mas creio eu que é uma atividade que você vai perder muito tempo para fazer, podendo utilizar a multiplicação. Então, olha lá, a média aritmética simples se trata de quê? Esse tipo de média funciona de forma mais adequada quando os valores são relativamente uniformes, ou seja, quando eles aparecem
com uma quantidade menor de vezes repetindo. Por ser sensível aos dados, nem sempre fornece os resultados mais adequados. Isso porque todos os dados possuem a mesma importância ou o mesmo peso. É o caso de repente, eu calcular e determinar a média aritmética entre esses 4 valores. 1, 2, 3 e 4. O que me diz a regra? Tenho que somar esses valores e dividir pela quantidade, que aqui nesse caso vale 4. 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10. 10 dividido por 4 equivale a 2,5, tá bom? Outra coisa importante a verificar é que nem sempre na média, você trabalhando com uma divisão, essa divisão vai ser exata. Pode ser que nós tenhamos uma divisão de 2 valores, onde o seu resultado não é exato. Ou seja, nós teremos aqui um número ou um valor decimal, tá bom? A próxima, aliás, é a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma do peso. Gente, esse peso a gente entende como sendo a quantidade de vezes que um elemento se repete. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho o número 7 e o número 8. Esse número 7 se repete 5 vezes e esse número 8 se repete 3 vezes, tá? A média ponderada, ela me diz o seguinte, que eu devo resolver a multiplicação de 7 vezes 5, somar com a multiplicação de 8 vezes 3. E desse resultado, dividir pela soma dos pesos, onde eu identifiquei aqui na cor vermelha. 5 mais 3 é 8. Então, vejamos. 7 vezes 5 é 35, mais 8 vezes 3 é 24. Isso dividido por 8, onde a gente vai ter uma fração final igual a quem? 35 mais 24 é igual a 59. E aí eu vou ter o resultado de 59 dividido por 8, onde, logicamente, essa divisão não se trata de uma divisão exata, tá? Se trata de um valor decimal. Mas o mais importante aqui é você verificar e analisar que nós temos 2 tipos de médias diferentes e em cada um deles a gente calcula de uma forma diferente para encontrar o seu valor numérico, tá bom? Vamos agora então às nossas considerações finais. Beleza, pessoal? Quero aqui nesse momento agradecer a atenção de todos vocês, tá bom? Vamos aproveitar agora esse momento e fazermos aquela selfie bacana. Ok, então feita a foto, não se esqueçam de colocar nas suas redes sociais e marcar também aqui nosso projeto. No Instagram nós temos o @centrodemídias_am e também a hashtag Projeto Conquistar Seducan, tá bom? Outra coisa importante é te convidar a acompanhar o nosso próximo episódio, beleza? Então é isso, muito obrigado e eu te aguardo lá. Valeu!